Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, aí está meu telefone, DDD 99, telefone 991520454. Aí você vê as nossas ministrações, tá aí missões, né? Aí família, dons do Espírito Santo, evangelismo, escatologia, missão nos lares, né? Aquele culto nos lares, pegamos em culto de jovens, também culto de idosos, palestra para casais, ministramos muito batismo com o Espírito Santo, libertação, curas. Então nos convide, estaremos aí com todo prazer. E também, evidente, né? Palestras para professores, superintendentes, para toda a igreja, palestras de Escola Bíblica Dominical. Também palestras para a Escola Bíblica de Obreiros. Sempre estamos ministrando. Será um prazer estar com os irmãos. Então esse telefone é também meu WhatsApp. Então você entra em contato conosco. Também tem um e-mail. Aí Henrique LHAS. LHAS é as iniciais do meu nome. Então Henrique LHAS @hotmail.com. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui nos nossos vídeos, também mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco por esse WhatsApp e diga lá, eu quero receber material ou estudos, né, slides a respeito da revista da CPAD. Coloque lá o seu nome, coloque sua cidade para me cadastrar você em um grupo. Não é grupo de bate-papo, não vai encher seu celular, só eu posto ali o material da Escola Bíblica Dominical, esses comentários que fazemos, né, os slides e os estudos escritos ali toda semana, gratuitamente. Lembre-se, é gratuitamente, não cobro nada mesmo. Quem já está aí curioso com o próximo trimestre, no próximo trimestre nós vamos estudar o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Aí temos como comentarista deste trimestre o pastor Silas Queiroz e nós vamos estudar aí as seguintes lições: duas importantes mulheres na história de um povo, o livro de Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor, o encontro de Ruth com Boaz, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família, o livro de Esther, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther, a resistência de Mardoqueu, a conspiração de Amã contra os judeus, o plano de livramento e o papel de Esther, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, o banquete de Esther, denúncia e livramento, Esther, a portadora das boas novas. Então veja aí, todos esses assuntos estaremos estudando no próximo trimestre, se Deus assim o permitir. Neste trimestre, finalzinho de trimestre, já estamos aí na lição número 11, né? Vamos passar já 12, 13 e terminou. Então veja bem, na lição 11, nós estamos estudando então com o tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Temos como comentarista o pastor Ziel Gomes, que é pastor presidente de Tirirical, São Luís do Maranhão. Já estudamos na lição 1 o início da caminhada, na lição 2 a escolha entre a porta estreita e a porta larga, na lição 3 o céu, o destino do cristão, na lição 4 como se conduzir na caminhada, lição 5 os inimigos do cristão, na lição 6 as nossas armas espirituais, na lição 7 o perigo da murmuração, na lição 8 confessando e abandonando o pecado, na lição 9, resistindo à tentação no caminho. Na lição 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. E hoje vamos estudar aí a lição 11, a realidade bíblica do inferno. Então vamos ver aí um importante assunto hoje. E Jesus falou muito sobre o inferno, né? Como exemplo, vamos ver aí o que diz Mateus 10, 28. Olha aí. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então Jesus aqui dizendo que os homens, o máximo que eles podem fazer é matar o nosso corpo. Mas eles não estão matando o nosso ser completo, né? Pode matar o corpo é feito do pó da terra, vai ser sepultado. Mas o ser humano verdadeiro é o espírito e ele tem uma alma e mora no corpo.
Então a casa, né, a morada é morta, mas a alma e o espírito permanecem vivos para sempre. E o corpo vai ser ressuscitado um dia. Ou ele vai ser ressuscitado para ir para a glória, se a pessoa é salva, ou ele vai ser ressuscitado para ir para o lago de fogo e enxofre, vivendo eternamente em tormento. Agora, quando morre aqui na terra, então imediatamente existe um juízo. Ou a pessoa é salvo, então vai para o paraíso. Ou a pessoa não é salvo e vai para o inferno. Então o salvo no paraíso vai esperar o dia do arrebatamento da igreja. E aquele que não é salvo, ele fica no inferno esperando o dia do juízo final para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então veja que é definitivo aí o destino de quem morre sem ser salvo, sem ter se convertido. Vai para o inferno, depois do inferno não tem mais solução. Aí é só juízo final e lago de fogo e enxofre. A condenação já começou aí, indo para o inferno, e aí não tem mais solução. O que diz a palavra de Deus? Após a morte, segue-se o juízo. Veja Hebreus 9, 27, né? Olha o que diz aí. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, então veja, está ordenado ao homem morrer, e após a sua morte, imediatamente segue-se o quê? Juízo. Então aí vai haver a separação, né? Aí ou vai para o paraíso, quem é salvo, ou vai para o inferno, quem não é salvo. Nós temos aí um exemplo, então, de Novo Testamento falando, então, sobre o inferno, né? O próprio Jesus falando sobre o inferno. No Antigo Testamento, olha, tem uma palavra aí muito dura. Veja o que está escrito aí em Salmos 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então veja a realidade do inferno, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. É muito grande e nós vamos estudar sobre isso nesta lição. Nesta lição, então, vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, o pensamento humano a respeito do inferno. Subtópico 1, filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Subtópico 2, o ensino do universalismo. Subtópico 3, o alerta apostólico. No tópico 2, vamos ver como a palavra inferno aparece na Bíblia. Subtópico 1, no Antigo Testamento. Subtópico 2, no Novo Testamento. Tópico 3, a doutrina bíblica do inferno. Subtópico 1, o conceito bíblico de inferno. Subtópico 2, o que ensina a doutrina. Subtópico 3, o castigo será eterno. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa lição, que é muito importante para nós entendermos sobre essa realidade do inferno. O texto áureo da lição diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Aí o texto se referindo ao final da grande tribulação, onde haverá o juízo de bodes e ovelhas, né? Então, ali no final da grande tribulação, após Jesus derrotar os exércitos de Satanás, do anticristo, né? Ali o anticristo e a besta, falsos profetas, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Satanás será preso 1000 anos, enquanto Jesus governa por esses 1000 anos. Mas aí no final da grande tribulação, após Jesus vencer os exércitos então do anticristo, lá no Armagedon, então acontece um juízo aí, que é o juízo de bodes e ovelhas. É escolher quem era a favor de destruição de Jerusalém, da destruição do povo hebreu, daqueles que odiavam a Deus, né, aqueles que estavam lutando contra então o povo de Deus, serão então exterminados, serão mortos, lançados no inferno. Depois, é claro, no juízo final, seriam julgados, condenados, lançados no lago de fogo e enxofre. Aqueles que permaneceram crendo em Deus, esperando em Deus, então eles continuam vivos e vão participar, vão ser habitantes da terra durante o milênio, no qual Jesus estará governando por 1000 anos, tendo aí como povo mais importante durante o milênio os judeus, que se converteram ao verem Jesus descendo ali sobre o Monte das Oliveiras.
Então veja que Jesus diz bem claro: apartai-vos de mim, vocês serão lançados no inferno. O inferno, ele diz, para que o inferno existe? Para que foi fundado o inferno? Foi feito exclusivamente para Satanás e os seus demônios, aqui chamados de anjos, né? Mas se revoltaram contra Deus, então são conhecidos como os demônios. Então veja que ali é lugar então do diabo e dos demônios. Não foi feito para o ser humano. Deus quer que todos sejam salvos. Aí é mais uma prova de que Deus quer que todos sejam salvos. Mas aí, aqueles que insistem em se esquecerem de Deus, não querem Deus, não querem se converter, não querem se humilhar diante de Deus, não querem aceitar que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, pelos nossos pecados, não creem nisso de maneira alguma, antes até lutam contra isso, então insistem em serem condenados, então serão lançados no inferno. Já que amaram tanto a Satanás e os seus demônios, então vão ficar com eles para sempre. Verdade prática: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Então veja que Jesus fala sobre ranger de dentes. Mateus 13:50, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja Mateus 22:13. Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 24:51. E separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então veja que a música que se ouve, ai, 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 é só o que se ouve lá. Lá então é um lugar de pranto, de choro, de muita angústia, de muita dor. Veja, que fala até de ranger de dentes, de tanta dor. É um sofrimento terrível. E o sofrimento maior é porque a alma sofre. Veja bem, se você pegar uma pessoa que teve morte cerebral, você pode cortar a pessoa tudo em pedaços, ela não vai sentir dor nenhuma. Porque a alma não está ali mais. O sentimento é da alma. Então, esse sentimento de dor, de sofrimento, de angústia é na alma. E veja bem, ali então, aquele que vai para o inferno sentirá dor, sofrimento muito grande, mesmo o corpo não estando ali. E depois do juízo final, será lançado corpo, alma, espírito, ser humano completo no inferno. Aí você fala, mas o espírito não volta para Deus, que o Deus, no espírito do crente, do ímpio não. Satanás não é espírito? Para onde ele vai? O lago de fogo e enxofre. Os demônios são espíritos? São. Vão para onde? O lago de fogo e enxofre. O anticristo e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Olha aí, vivos. Corpo, alma e espírito. Então o inferno é real, o lago de fogo e enxofre é real. Tomemos cuidado e cuidado para não nos esquecermos das pessoas. Não deixemos que as pessoas morram e vão para o inferno sofrer eternamente. Vamos ganhar essas almas, vamos pregar o Evangelho a todos, vamos livrar essas pessoas desse fogo do inferno, desse sofrimento terrível. Vamos amar as pessoas. A leitura bíblica em classe está em Mateus 25:41-46, que diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha o que diz Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna
e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, o inferno é um lugar de vergonha e desprezo eterno. Então, uns que morreram vão ser ressuscitados para a vida eterna, né? O arrebatamento da igreja, por exemplo. Os mortos serão transformados, vão ressuscitar e serem arrebatados. E nós vemos também que aqueles que não se converteram, aí no juízo final, todos vão ressuscitar, estarão diante do trono branco para serem julgados, condenados e lançados no lago de fogo e enxofre. Então, antes do juízo final, onde estarão todos esses que morreram sem salvação? No inferno, em tormentos, em dor, em ranger de dentes, de muito sofrimento. A introdução da lição diz: o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que o céu nas páginas dos evangelhos. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar esta doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Então veja, não é porque você de repente inventa de dizer que o inferno não existe, que isso é imaginação, que ele vai deixar de existir. Não é porque um filósofo, né, ou algum teólogo importante, famoso, disse que não existe inferno, que ele vai deixar de existir. Não é evitar falar sobre o inferno. Hoje na igreja, né, caiu de moda, né, vamos dizer assim. Ninguém fala inferno. Quando fala inferno, as pessoas ficam até assustadas aí, que, eita, isso é falta de educação. Né, isso aí não se fala isso para as pessoas. Pelo contrário, Jesus falou muito, muito mesmo sobre o inferno. Então, não falar sobre o inferno não vai deixar de existir inferno, não. E as pessoas devem ser alertadas que existe inferno. E a pessoa deve saber que existe um destino para aqueles que não se convertem. É o inferno. E depois, lago de fogo e enxofre. E todos devem saber, o inferno não foi feito para o ser humano. Foi feito para o diabo e seus anjos, ou os demônios. Mas o ser humano insiste em ser lançado lá, quando permanece ao lado do sistema de Satanás. Tópico 1. O pensamento humano a respeito do inferno. Subtópico 1. Filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período serão purificadas e receberão a segunda chance para entrar no céu. Então veja que existem pessoas de todo jeito, né? Filósofos, teólogos, né? Cada um com as suas ideias sempre contrárias ao que está escrito na Bíblia. A religião que se diz aí ser a maior do Brasil também ensina que a pessoa vai para o inferno, até admite, mas diz que ela pode sair de lá. Não, vamos rezar aqui tantas missas para eles e fazer tantas orações que ele vai ficar lá um período de sofrimento, sendo purificado, aí depois sai e vai para o céu. Né? Infelizmente, essa ideia é errônea que passa para as pessoas, né? Para ganhar dinheiro. Né? Eu, quando era católico, que eu fui católico até os 30 anos, vendi muita missa para gente que tinha morrido. A gente ia de casa em casa. Quer rezar missa para o seu parente aí que morreu, para que ele possa sair lá do inferno? Então a pessoa, sim, quero. Quanto é? Aí pagava, né? E aí mandava aquela lista, mandava o dinheiro, né? Para esta igreja famosa aí, que é a Católica Apostólica Romana. Quantas vezes eu fiz isso? Muitas vezes. Veja só.
Então, é uma mentira, é um engano, não existe isso na Bíblia. O limbo, por exemplo, isso não existe na Bíblia. É um lugar onde estão lá as crianças que não se batizaram, olha só, querem exigir o batismo de criança. Isso é errôneo, na Bíblia não existe isso. A pessoa para se batizar, ela que toma a decisão de se batizar, só pode se batizar quando tem consciência do que é o batismo, que é morrer para a vida passada, começar uma vida nova com Deus, compromisso com Deus agora. É morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo para uma nova vida. A criança não sabe fazer isso, não tem noção disso. Purgatório, não existe isso, não existe essa doutrina na Bíblia. Ninguém vai para um lugar lá receber aqui intercessão para depois sair e ser salvo. Não existe isso na Bíblia. Após a morte, segue-se o juízo. Morreu, imediatamente acontece o juízo. Ou a pessoa vai para o paraíso ou vai para o inferno. Não existe outra doutrina. E aí existem aqueles humanistas. Não pode falar isso, ofende as pessoas, não pode falar que as pessoas vão sofrer. A pessoa morreu. Não pode dizer que foi para o inferno, não. Que é isso, nós não podemos julgar ninguém. Não adianta. Nós não julgamos ninguém, quem julga é Deus mesmo. E está na Bíblia, está na palavra de Deus. Serão lançados no inferno aqueles que se esquecem de Deus, aqueles que não se convertem, que vivem no pecado. Subtópico 2, o ensino do universalismo. Argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa, fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus e, como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Então veja, essa doutrina prevalece muito entre os católicos romanos. Você pergunta assim, mas o inferno... Deus de maneira nenhuma vai me lançar no inferno, Deus é amor, Deus me ama. Essa doutrina está intrínseca aí nos brasileiros. É a doutrina diabólica, contrária à palavra de Deus. Eles dizem, não, todos nós somos filhos de Deus. Só Deus sabe o que vai fazer, ele nos ama, tenho certeza que ele nos ama e vai nos mandar para o céu. Então a pessoa vive no pecado, mas acredita que vai para o céu, porque Deus é amor, Deus é bom. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, é condenação eterna. Existe juízo para o pecado. Então, enquanto você está vivo, se arrependa dos seus pecados. Mude de vida. Jesus disse, olha, vá e não peque mais. Não continue na prática do pecado. Senão, é inferno mesmo. E Jesus está voltando. E se você ficar, vai passar pela grande tribulação, período terrível, de muito sofrimento, muita angústia, muita dor, juízos de Deus sendo derramados sobre todos. Não pense em ficar de jeito nenhum. Se arrependa, mude de vida. Tome uma firme decisão de mudar de vida. Subtópico 3, o alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam a sua eficácia. 2 Timóteo 3,5, confere com Mateus 7,15. Resistiriam à verdade. 2 Timóteo 3,8, confere com Êxodo 7,11. Apostatariam da fé e dariam ouvidos à doutrina de demônios, tendo suas consciências cauterizadas, como está em 1 Timóteo 4,1. Atualmente estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. Então veja, estamos vivendo tempos difíceis, aí falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas,
falsos professores de teologia, né? Então, está aí, mas é muito espalhados aí por toda parte. Estão dentro da igreja também, ensinando heresias, torcendo a palavra de Deus, são rebeldes, tentam de todas as maneiras amenizarem certas palavras. Não pode falar essas palavras aqui não. Já tem igreja onde a pessoa coloca lá um fone de ouvido e ele é direcionado por outra pessoa. A gente vai falar num assunto assim, eita, muda de assunto aí rápido, muda. Imagine, já existe isso? Sim, em muitas igrejas. Olha, nos Estados Unidos tem um monte de igreja assim. Então existe uma advertência, né? O apóstolo Paulo escreveu sobre isso, Pedro escreveu sobre isso, Judas escreveu sobre isso. Esses falsos profetas, esses falsos ensinadores, falsos pastores, estão aí aos montes. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja só que coisa terrível. Doutrina de demônios, espíritos enganadores, demônios terríveis que estão nas pessoas, fazendo com que eles ensinem contrário à palavra de Deus, torcendo a palavra de Deus, muitas vezes retirando coisas da palavra de Deus. Já não tem aí a Bíblia, né, das pessoas que querem viver sexualmente contrários à palavra de Deus? Eles retiram o que é contra eles, mudam o sentido do que é contra eles. Mas isso não vai livrá-los do inferno, não. Então alguns dizem, não, mas a palavra é Geena, é o vale de Inom. Isso aí é uma alegoria, é apenas uma coisa para nós entendermos sobre a realidade do inferno. Então, lá onde se oferecia sacrifícios, né, a deuses, tinha o sentido então de um lugar de demônios, oferendas a demônios. Aí o sentido, Jesus pegou, falou claramente sobre o inferno, sobre aqueles que não se convertem, que são lançados no lago de fogo e enxofre. Fala do inferno sendo um lugar de tormento, de fogo que não se apaga. Então usou como referência, como indicação para as pessoas entenderem aquele vale onde se queimava ali as crianças, o sofrimento que aquelas crianças passavam sendo queimadas. Tópico 2. Como a palavra inferno aparece na Bíblia. Subtópico 1. No Antigo Testamento. A primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Esta palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam. Está em Jó 17:13, Salmos 16:10, Isaías 38:10. Os fiéis seriam resgatados deste lugar. Salmos 16:9-11, 49:15. Os ímpios não seriam resgatados de lá. Jó 21:13, 24:19, Salmos 9:17, 55:15. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênçãos. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Neste Testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo. Jó 24:19. Então, a palavra Sheol no Antigo Testamento, né, que é a mesma palavra que é inferno no Novo Testamento, ou Tártaro, ou Geena, tudo são palavras para o mesmo local. A palavra Hades, então tudo isso significa inferno, cova, sepultura, mundo inferior dos mortos, né? Então, no Antigo Testamento, nós sabemos, quando Jesus explicou, ele disse que lá tinha dois compartimentos, uma separação.
lugar dos ímpios e lugar dos justos, né? Jesus falou isso. Então explicou que tinha um lugar de tormento, de sofrimento, e tinha um lugar ali de paz, de tranquilidade. Então havia a separação. Ele contou a respeito disso e deu até nome, né? Aí o rico e o Lázaro, mostrou que o rico, que tratava mal o Lázaro, que ficava à sua porta, um pedinte, e falou então do Lázaro que sofrendo a perseguição ali, o desprezo, né, daquele homem. Então morreram os dois, aquele homem rico que desprezava o pobre, que não ajudava, foi para o lugar dos ímpios, viver em tormento. E o Lázaro, né, aquele que vivia em sofrimento e angústia, muito pobre, necessitado, mas acreditava em Deus, ele foi para o lugar dos justos. E lá, então, no inferno, aí, no caso chamado Sheol, ou Hades, né? Então, diz que esse rico clamava e dizia: pede aí o Lázaro, para pelo menos molhar o dedo aí na água, colocar na minha língua aqui, porque eu estou em tormentos, estou morrendo de tanta sede. Mas não adianta, lá não morre, né? É um sofrimento eterno e é um lugar de muita angústia, de muita dor. E veja que a sede lá existe. Aí você fala: mas como? A pessoa morreu, o corpo está sepultado. Pois é, mas o sentimento está na alma. A dor está na alma, o sofrimento está na alma, a angústia está na alma. Veja bem, que coisa terrível. Agora, no Antigo Testamento não havia muita noção sobre isso, dessa separação ali entre os justos e os ímpios. Subtópico 2, no Novo Testamento. 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno. Hades traduz a hebraica Sheol, Tártaro e Geena. A palavra Hades significa lugar de castigo. Mateus 11, 23, Lucas 10, 15, 16, 23. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Mateus 16, 18, Atos 2, 27, 31, Apocalipse 1, 18. A palavra Tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar. 2 de Pedro 2,4. A palavra Geena, que aparece 12 vezes no Antigo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao vale de Inom, ao lado sul e leste de Jerusalém. Neste lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo, segundo o livro de Reis 16:3, 21:6. Não por acaso o profeta Jeremias se referiu ao vale de Inom como de julgamento, Jeremias 7:32, 19:6. No tempo do Novo Testamento, era um lugar em que se queimava o lixo da cidade. Esta palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final. Mateus 23:33, 25:41, 46, que faz jus ao termo inferno. Então, muitas são as palavras aí usadas do Novo Testamento, todas com o mesmo sentido de inferno, lugar de sofrimento, lugar de tormento. Então, vemos que Hades significa lugar de castigo. E aí, é castigo eterno, né? Não existe como morrer. Às vezes o ser humano pensa assim: ah não, morreu, acabou tudo. Que é uma outra doutrina que existe por aí, um outro ensino falso que existe por aí. Não, morreu, acabou. Não, pelo contrário. A vida eterna começa após a morte mesmo. Aí a vida eterna, aí você tem que saber. Vida eterna com Deus ou vida eterna com Satanás. Quem escolheu Satanás, fique com ele a vida eterna. Agora, para onde ele vai? Lago de fogo e enxofre. Sofrimento eterno. Então, veja só. Como a palavra hoje é inferno, então o lugar onde a pessoa vai antes do juízo final, para depois ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é pior ainda. Então, inferno é o lugar onde vai todos, são lançados no inferno, todos aqueles que se esquecem de Deus,
todos aqueles que não se convertem, que não receberam a Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Então todos esses vão para o inferno. Então é um lugar de castigo eterno, de sofrimento, de dor. A palavra tártaro fala de um lugar então mais profundo do que a sepultura. Sepultura sepultou o corpo, né? As pessoas costumam dizer assim, 7 palmos de terra aí, né? Então, ali é a sepultura, o corpo vai ficar ali. Agora, a alma vai para o inferno, que fica mais abaixo. Alguns acreditam que o inferno hoje exista no meio da terra, no centro da terra, né? Lá onde nós sabemos que existe o quê? Um lago de fogo. No centro da terra tem um lago de fogo. Então se acredita que no núcleo da Terra tem uma temperatura aproximadamente de 4.400 graus Celsius até 6.000 graus Celsius, que é uma temperatura comparada ao Sol. E principalmente lá é formado então de ferro, de níquel, né? Principais elementos que estão ali. Em volta disso aí é fogo, muito fogo mesmo, que é como se fosse um lago terrível, grande de fogo. Então se acredita que no interior da terra é tão quente quanto o sol. Olha o que diz Provérbios 15, 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo, indicando, então, céu, paraíso para cima e inferno para baixo. Então a mesma palavra para inferno, então temos aí a palavra Geena, que já fala o quê? Da eternidade do inferno. Fala do castigo que não tem fim. Tópico 3. A doutrina bíblica do inferno. Subtópico 1. O conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus 25, 41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Mas sim para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. 2 de Pedro 2,4, Judas 12,6, Apocalipse 12,7. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus deste século, o diabo será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. 2 Coríntios 4,4. Então veja que a Bíblia declara o inferno ser um local real de sofrimento, de angústia, de dor, de ranger de dentes, de tanto sofrimento. E a palavra de Deus diz claro para nós, Jesus falando sobre o inferno, diz que ele foi preparado para o diabo e seus anjos, para todos aqueles que se rebelaram contra Deus, na revolta de Satanás contra Deus, que arrastou com ele a terça parte dos anjos. Então veja que eles têm uma morada para eles. Então o inferno foi feito para eles morarem lá. Agora, quando o ser humano faz a escolha, olha aí, livre-arbítrio quer dizer escolher. O ser humano escolhe. Ele pode ir para o céu se quiser ou pode ir para o inferno se quiser. Depende de qual Deus ele quer. Satanás, aí, o diabo, ele é chamado o quê? Deus desse século. E existe o Deus verdadeiro. Então a pessoa escolhe o que ele quer. Se ele aceita Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, ele acredita que Jesus veio à Terra, nasceu como homem, viveu como homem, pegou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo levou sobre ele, morreu por nós na cruz e ressuscitou, ele é salvo. Agora ele toma a decisão de viver uma vida santa, irrepreensível, não na prática do pecado. Ele agora vive com Deus e para Deus. Então, ele tem um lugar reservado para ele. O céu, Nova Jerusalém. Esse é o lugar que nós vamos morar. Agora, se a pessoa não quer isso, tem a outra opção. E essa outra opção, não precisa o ser humano fazer nada para ir para lá. Basta ele permanecer do jeito que está. Porque ele herdou a semente de Adão, a semente do pecado, já nasceu com a semente do pecado e vai pecar automaticamente. Então ele já vive em pecado, não precisa fazer nada para o inferno. Basta permanecer do jeito que está mesmo. Então ele tem que tomar uma decisão. Ou eu quero Deus, e para mim ir para o céu eu preciso me converter, me arrepender dos meus pecados. Agora,
Se a pessoa diz, não, eu quero viver do jeito que eu quiser, eu sou dono de mim mesmo, faço o que eu quiser, Deus sabe o que vai fazer comigo, então tá, pronto, você está escolhendo outro destino que Deus não queria para você. O inferno não foi feito para você, foi feito para o diabo e seus anjos. Então a pessoa não quer, Deus vai ficar com Satanás e seus demônios para sempre. Foi a escolha que o ser humano fez. Subtópico 2. O que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Mateus 10, 28, 23, 33, Marcos 9, 43, Lucas 12, 5. Descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, da presença do diabo e seus demônios. Mateus 25, 41. Então veja que aí há uma divergência, né? Existe tanta confusão sobre isso aí, de ser lançado no inferno apenas a alma da pessoa. Aí vai incluir o corpo, né? Na eternidade. Então, primeiro vai só a alma. Então, primeiro se acredita que só a alma vai para lá. Porque existe essa confusão no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a parte imaterial do homem era reconhecida apenas como alma. Não era alma e espírito, mas era só alma. Então existe essa tradução aí, né, que em Eclesiastes, né, está escrito por Salomão, que o espírito volta para Deus que o deu. Veja bem, espírito de quem? Do crente. Salomão estava se declarando como salvo. Então, estava dizendo para onde ia a sua alma, o seu espírito. Ia para Deus, estava salvo. Então, o espírito voltava para Deus. Agora, nós olhando aí, fazendo uma boa exegese sobre o assunto, nós vamos ver, olha, Satanás é espírito. Vai para onde? Lago de fogo e enxofre. O inferno foi criado para ele. Os demônios são espíritos? São espíritos. Vão para onde? Lago de fogo e enxofre, inferno, lago de fogo e enxofre. Falso profeta e um anticristo. Pessoas lançadas vivas, lago de fogo e enxofre. Veja bem, espírito, alma e corpo. Então, se nós formos estudar direitinho, espírito, alma e corpo vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Então não tem esse negócio de alma e corpo só não. Então a Bíblia ensina claramente sobre o inferno, claramente diz que é um lugar de tormento, de tristeza, de dor, e também um local onde a pessoa sente a falta de Deus. Pelo que nós deduzimos dos ensinos de Jesus, as pessoas vão ver que as pessoas estão no céu, salvas com Deus, mas elas não podem sair dali nunca mais. É um destino eterno. É o maior sofrimento dessas pessoas esse, de terem ouvido a palavra de Deus, terem ouvido a pregação do Evangelho e não credo, não se submeteram, não se humilharam, não se converteram. Tópico 3. Sobre o tópico 3, o castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno, fogo inextinguível. Mateus 3,12, Marcos 9, 43 a 48. Fornalha acesa. Mateus 13, 42 e 50. Trevas. Mateus 8, 12, 22, 13. Fogo eterno. Mateus 25, 41. Lago de fogo. Apocalipse 19, 20, 10, 14, 15. Então o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20, de 11 a 15. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão castigo eterno. Mateus 25, 46. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. João 5, 26.
Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele, é pessoal. Então veja sempre aí a palavra inferno ou lago de fogo e enxofre, sempre tem a conotação de um local onde o ser humano passará a eternidade sem Deus, sem paz, sem salvação e no castigo eterno, no sofrimento eterno. Então todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, que viveram como se Deus não existisse, todos aqueles que não creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não se entregaram a Ele, todos aqueles que se rebelaram contra Deus, contra aqueles que Deus enviou para pregar a eles, para falar sobre Deus a eles, todos esses que não se converteram, que não quiseram Deus, se rebelaram então contra Deus, todos que preferiram Satanás e o seu sistema maligno, todos esses serão lançados no lago de fogo e enxofre. Todos, então, que morreram sem Cristo, sem se converterem, todos que não se arrependeram, não se submeteram, não se humilharam diante de Deus, todos comparecerão perante Deus no juízo final e serão julgados e condenados a viver eternamente no lago de fogo e enxofre. Esse é o destino final de todos aqueles que não creram em Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que não creram em Deus, que não se arrependeram de seus pecados. É uma escolha que o ser humano pode fazer, ou viver a eternidade com Deus, ou viver a eternidade com Satanás e seus demônios. Conclusão: à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas e, por isso, devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Então veja, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não pode ser mudada, não pode ser alterada. Nós estamos vivendo tempos aí difíceis, que as pessoas querem, porque querem alterar a Bíblia, querem mudar, querem torcer o sentido. Estamos vivendo, por exemplo, aí a época do feminismo, do empoderamento das mulheres. Aí quando você fala para a mulher que está escrito na Bíblia, será salva, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, olha aí, a pessoa fala, mas isso é absurdo, eu sou dona do meu corpo, faço o que eu quiser com o meu corpo, mas a Bíblia diz, você foi comprado pelo sangue de Jesus, você não é dona de você não, você não é dona de si mesma não, seu corpo não pertence a você não, foi comprada, custou caro, o sangue de Jesus Cristo. Quando fala lá, mulheres sejam submissas aos seus maridos, torce o sentido, existem aí palestrantes torcendo o sentido disso aí, os próprios crentes pregando, torcendo o sentido. Não, é obediente mesmo, submissa para o seu marido. Considere o seu marido como Jesus Cristo, a autoridade de Jesus Cristo dentro do seu lar. Os problemas da sociedade hoje, todos os grandes problemas existem, sabe por quê? Porque não foi dado aos filhos o ensino sobre a autoridade dentro da sua casa. E aí os filhos não aprenderam o princípio da autoridade, não obedecem a ninguém, nem pai, nem mãe, nem professor, nem polícia, nem ninguém, não obedecem a ninguém. Vivem na rebeldia, porque não tiveram o princípio dentro de casa, porque a mãe não ensinou. Pode ver, os reis que não prestaram, na Bíblia está escrito lá, e sua mãe era fulana de tal, indicando que a mãe não ensinou. E aí nós estamos aí vivendo uma época assim, as pessoas torcem a Bíblia, mudam a Bíblia. Não, o apóstolo Paulo era machista, não acredito nisso aí não, está errado, isso é a opinião do apóstolo Paulo. Veja bem, a Bíblia passou a ser a opinião de homens, não é mais Deus. Então as pessoas estão torcendo a Bíblia, estão querendo retirar coisas da Bíblia, querendo dizer que a pessoa que escreveu por conta própria, da ideia dele, não foi Deus que mandou. Mas a Bíblia toda é inspirada pelo Espírito Santo, toda a palavra é digna de confiança, é a palavra de Deus, temos que crer na palavra de Deus, temos que nos submeter, nos humilharmos diante da palavra de Deus, e não querer torcê-la, retirar coisas, inventar coisas. Não,
Então a realidade do inferno é clara e nós temos que pregar isso, ensinar isso, advertir as pessoas sobre isso, para que elas não vão para lá. Então, sobre o que Jesus falou sobre o rico e Lázaro, é muito importante dentro desse estudo. Então você estude aí, leia direitinho. Eu coloquei nos meus estudos escritos bastante coisa escrita sobre o que Jesus falou aí, sobre essa passagem que Jesus explica o que acontece após a morte. Então, sobre a realidade do inferno, sobre a realidade dos justos, daqueles que se converteram. Lá temos até a tabela também, uma tabela escatológica sobre os acontecimentos aí escatológicos. Tem um estudo também sobre a tricotomia, né? Espírito, alma e corpo. Então, muito material, muita coisa para você estudar. Basta você adquirir, entre em contato conosco então, pelo WhatsApp nosso, está aí o telefone 99991520454 e eu envio para você o material gratuitamente toda semana. Basta enviar para mim aí um WhatsApp dizendo, quero material, aí os comentários, slides a respeito das revistas da CPAD. Coloque o seu nome e sua cidade. Por favor, coloque o seu nome e sua cidade. Aí eu vou cadastrar você nesse grupo. Toda semana você recebe gratuitamente. Não é grupo de bate-papo, lá não tem vídeo, não tem áudio. Não, é só o material da Escola Bíblica Dominical que eu passo para você. Só eu que posto lá, não é um grupo de bate-papo. Então, entre em contato e eu envio para você toda semana gratuitamente. Então, onde havia ali, né, no Antigo Testamento, a parte dos justos e dos ímpios. Então, Jesus levou o cativo o cativeiro, ou seja, levou a parte dos justos para o paraíso, inaugurou o paraíso, né? E agora todos que morrem, que são justos, que são convertidos, que aceitaram, creram em Jesus como único Salvador e Senhor, ao morrerem, vão para o paraíso. E aqueles que morrem sem a salvação, sem Jesus, vão para o inferno. Então, a separação ficou assim agora. Vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo, se você deseja entregar a vida para Deus agora, você fez uma escolha, você não quer ir de jeito nenhum para o inferno, não quer passar a eternidade com Satanás e seus demônios, você acredita que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu aqui como homem, tomou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo que era para nós, ele pegou sobre ele e morreu em nosso lugar na cruz. Mas ele venceu a morte, ele ressuscitou. Você crê nisso, você é salvo agora. Todos os seus pecados vão ser perdoados agora. Você terá agora o seu nome escrito no livro da vida. Você agora começa uma nova vida com Deus. O Espírito Santo vem morar agora em você. Estará sempre agora com você e dentro de você também. Creia nisso. Receba agora a salvação, receba o Espírito Santo. Vamos orar. Você vai ver que o Espírito Santo vai convencer você agora do pecado, da justiça, do juízo, e você vai ter um sentido, um desejo grande de se arrepender e pedir perdão a Deus. Faça isso agora. Vamos orar. Você que está doente, está enfermo, vamos orar e Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, estão se arrependendo agora, pedindo perdão. Ó Senhor, recebe-os por filhos. Perdoa todos os seus pecados, concede a eles agora o Espírito Santo. La cruz se vihamech la siturestei. Crianda la cruz se fossei. Naquela cruz, Jesus Cristo deu a vida por você. Naquela cruz, Ele substituiu você. O castigo era para você. O juízo era para você que pecou, mas Ele levou sobre Ele. Ele morreu em seu lugar. E Ele ressuscitou, está vivo. Creia nisso. Receba agora a salvação, receba o perdão, receba agora o Espírito Santo, em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba agora. Solta toda doença, toda enfermidade, vai saindo agora, solta em nome de Jesus. Toca o Senhor deles agora, cura totalmente. Recebe o poder de Deus, recebe a cura, recebe o seu milagre agora, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha, para nos ajudar a divulgar esse trabalho, não se esqueça, dê aí um like aí, ó. Se inscreva no nosso canal, dê aí um joinha, um gostei, né? Um legal, dê aí para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Quanto mais
joinha legal aí existe. Quanto mais pessoas se inscrevem, mais pessoas vão assistir, porque o próprio YouTube se encarrega de passar para outras pessoas. Então nos ajude a divulgar esses vídeos. Passe aí nos seus grupos, coloque nos seus grupos aí esse link desse vídeo aí para que outras pessoas assistam também. É muito importante falar sobre isso. Passe também para os grupos de pessoas que não são evangélicas. Eles precisam conhecer isso. É uma maneira de você evangelizar quando você passa um vídeo desse para essas pessoas. E tem aqui a oração para as pessoas se converterem. Tem a oração por curas também. Então o vídeo não é só do estudo bíblico, mas também tem um apelo para as pessoas se converterem. Também tem a oração por doentes e enfermos. Então passe para o máximo de pessoas possíveis. Às vezes você quer também receber material da revista da Betel, da revista Central Gospel. Eu comento as três, CPAD, Betel e Central Gospel. Então você entra em contato, fala comigo o que quer, coloca aí seu nome, sua cidade e diz que quer material de outros também. E eu coloco você também nos outros grupos, para você poder assistir os vídeos. E isso é importante. Quanto mais você tiver estudos, quanto mais vídeos para assistir, mais estudos escritos, quanto mais você estudar, mais você vai aprender. É um curso de teologia, na verdade, o melhor curso de teologia que existe é a Escola Bíblica Dominical. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas. Está aí a Caixa Econômica, está aí o Bradesco e o Banco Brasil. O Banco Brasil é o nome da minha esposa, é a Dina Maria Cruz Silva, está aí o Pix dela aí. O meu Pix é meu CPF, você vê aí, 331-957-816-20. Envie qualquer quantia, não tenha vergonha de mandar R$5, R$10, não tem problema nenhum. Envie. Isso ajuda muito, porque eu tenho que pagar aluguel, minha casa está desocupada lá em Imperatriz, o inquilino saiu, né? E nós estamos aí sem o aluguel de lá, estamos passando um aperto para pagar o aluguel daqui. Eu já vendi até o meu carro, comprei um carro inferior, mais barato, para poder esse dinheiro pagar o aluguel. Então nos ajude aí, para nós podermos pagar o aluguel, nos sustentarmos aqui. Estamos morando em Cajamar, São Paulo. Minha casa Imperatriz está lá vazia. E ainda por cima, uma turma, uma gangue lá de drogados, né? Sentaram-se lá pela calçada, não querem mais sair. Está mais difícil ainda de alugar a casa. Então, nos ajude. Se você está em Imperatriz, Maranhão, me ajude aí. Vai lá evangelizar esse pessoal que está lá na porta, para que eles se convertam, né? Deixe as drogas e desocupe aquela calçada lá. Ajude a alugar minha casa ou vender a casa lá. Eu vendo ou alugo. Me ajude aí. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe e a paz do Senhor.